Fala, Kerry, Guilherme Machado por aqui. Quero contar para você nesse vídeo uma história lá na Francisco Rocha Imóveis. Francisco Rocha Imóveis é a minha escola. Francis Rocha, um grande abraço a vocês vão lembrar dessa história. Eu estava no salão de vendas, tinha iniciado a minha carreira como gerente, era corretor de imóveis na Francisco Rocha Imóveis e estava começando como gerente. E essa história é muito específica, que é bem interessante para você que é um corretor iniciante, que muitas vezes vai ser debochar de você, ironizar você, e eu fui esse cara que ironizou você, que debochou de você, tá? Eu fui esse cara. Você que é um corretor, dito aí, abre aspas, veterano, fecha aspas, esse vídeo também é para você, porque o que aconteceu comigo pode ser que aconteça com você nesse exato momento. Você é um gestor. Eu sei que eu era gerente, estava fazendo transição de carreira para gerente na Francisco Rocha Imóveis, estava no salão de vendas e tinha um corretor iniciante que tinha iniciado na Francisco Rocha Imóveis e eu estava dando o apoio e o suporte para esse corretor, desde lá de trás. Então, eu fazia esse acompanhamento para os corretores iniciantes, dito calça branca, mosca branca, né? E é interessante como corretor iniciante, ao olhar dos veteranos, no contexto da metáfora que eu compartilho, eles têm sorte. Parece que o cliente comprador bate na mão deles. A gente até fala, e se aquele cliente batesse na minha mão? Ô, bichinho sortudo! E aí, cara, tinha um imóvel que a gente estava anunciando, que estava na Avenida Antônio Gil Veloso. Avenida Antônio Gil Veloso, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, é a Avenida da Orla. Então, como fala Gil Veloso, automaticamente a gente associa que é frente para o mar, porque Gil Veloso é a Avenida da Orla. E aí, esse imóvel, a gente estava fazendo o anúncio dele. Olha que, e corretor, você sabe que faz anúncio para trazer o cliente. Na época, era assim que eu pensava, pelo menos. Era um imóvel que a gente anunciava. More na Avenida Antônio Gil Veloso, 2 quartos, de 90 metros quadrados. Na Gil Veloso, de 90 metros quadrados, pelo preço que a gente anunciava, bicho, era a tal da galinha morta, saca? Era uma oportunidade única porque estava muito atrativo o preço. Só que ninguém falava que esse apartamento era terceiro andar, de escada, prédio antigo, sem garagem e mais. Como ser um prédio antigo, ele não tinha afastamento. Então ele era um apartamento de fundos, virado para o nada. O último morador lá foi o Batman. Só tinha morcego, bicho. Era escuro, 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 escuro. O bicho era escuro. No início, antes desse corretor iniciante entrar e antes de eu estar como gerente, nós, os veteranos, pegava muito cliente. Só que todo cliente que a gente levava lá, os caras, quando chegavam no imóvel, xingavam a gente, cara. Que absurdo! Porque o cliente, quando ele via Gil Veloso, o cliente ele associava frente mar. Então, a gente não dizia que era frente mar, a gente dizia que era Gil Veloso. Só que Gil Veloso era vendedor da aula, então o cliente associava frente mar. Então chegava lá, o cliente via um apartamento, que a entrada era pela Gil Veloso, o apartamento era de fundos, sem ventilação, um breu danado, uma escuridão, de escada, prédio antigo, a escada, cara, é uma escada que você sobe e que o degrau ele vai diminuindo. E o prédio ainda tinha o chão, era tipo uma pedra sabão, como é que se escorregava. Bicho, era uma loucura. Sei que a gente tomava esporro do cliente pra caramba por fazer o cliente naquele imóvel. Então, quando entrava cliente para esse imóvel, os veteranos sumiam do salão para não pegar aquele cliente que, na nossa cabeça, já sabia que a gente ia tomar esporro e que não ia dar em nada. Esse iniciante, sem saber de nada, né? Puro, tadinho. Pega o cliente e fala, o difícil tal, vou lá mostrar agora. Todo empolgado, motivado. Os veteranos saíram e começaram a rir, tadinho dele. Vai para a sua primeira visita, vai para suas primeiras visitas, já vai tomar logo uma lapada logo de cara, que ele vai tomar um esporro lá. E aí ninguém falando comigo, galera. Vai lá, Guilherme, você não é gestor? Você não é gerente? Vai lá, Guilherme, vai lá. Ixi. Eu falei, caramba, que nem eu gostava de mostrar esse imóvel. Porque, de fato, gerava muito lead, mas não convertia, a gente tomava esporro. Como eu estava na transição de carreira, tive de ir. E o corretor iniciante todo empolgado, e pererê, parava. Falei, bicho, vamos fazer o seguinte, chega lá, tu fica quieto. Deixa eu direcionar e você só me acompanha. Não, Guilherme, é meu cliente, que não sei o quê, pererê, parará. Tá bom. Chegamos lá, no dito cujo do apartamento, Gil Veloso. Estava lá o cliente nos esperando já. Estava na orla, lá em Vila Velha, a gente tem muito mineiro, né? A gente até fala que Espírito Santo é a praia do mineiro. O mineiro realmente é um povo que nos prestigia muito lá no Espírito Santo. Um abraço a todo mundo aí de Minas Gerais, que sempre
nos visita, estava lá um casal na porta nos aguardando. O iniciante pega a chave, o molho de chave, não tinha porteiro, e coloca uma chave e não abre, coloca duas, não abre, coloca três, não abre. Estava, acho que, meio nervoso, empolgado pra caramba, o casal lá do lado esperando. Aí eu peguei, dá licença, peguei, abri e começamos a subir. E tem uma técnica para subir escada, não sei se você sabe disso. O cliente não se sentir cansado, porque é muito normal, quando você vai mostrar um apartamento de escada, que ao chegar no andar, o cliente está ofegante, que é a escada. Então, a gente já tinha desenvolvido uma técnica. Então, a gente ia subindo pela escada e parava, tipo assim, subia no primeiro andar e puxava uma conversa com o cliente, para que desse uma parada, para que ele descansasse e não ficasse tão ofegante, e a gente ia subindo cadenciado para que a escada lá no terceiro andar não ficasse tão pesada e chegasse lá, fosse uma objeção para o cliente dizer, poxa, mas terceiro andar, escada, estou cansado. E na época, pessoal, não era tão normal a gente ter tudo como a gente tem hoje de recursos de entregas e tudo. Subimos, e eu nessa técnica, né, e subia devagarinho, porque a escada era meio sabonete, se o medo do cliente escorregar, e eu precisava também usar a técnica para que ele não ficasse cansado, não tivesse uma objeção em cima, e a gente vai subindo, e o corretor iniciante, aquela empolgação, rapaz, parece que estava mostrando 4 suítes para a gente mais de 10 milhões de reais. Eu nunca vi um cara tão empolgado na vida. E eu já imaginando quando eu voltasse para o escritório, ninguém me sacaneando, vai lá, gerentão, vai lá, empolgadaço. Chegou na porta do apartamento, peguei a chave e falei, bicho, eu vou abrir. Já tinha combinado com ele, eu vou abrir. Quando eu abrir, vem aquele bafo quente. E eu já sei, quando vem aquele bafo quente, o cliente vai, que é isso? E o cliente vai reclamar. Você fica no canto, deixa que eu controlo. Então, quando eu abrir a porta, tu fica quieto, bicho. Porque quando você fala pra caramba, né? Empolgado, tô eu lá, todo fodão, veteranão, gerentão, todo cheio de marra, chego na porta, pego a chave, abro. Isso que eu abro, cara, aquele medo do esporro que eu ia tomar do cliente, com aquele monte de crença dos outros clientes que eu tinha apresentado, abre a porta, aquele bafo quente, danado, não tinha ventilação pra nada, aquela escuridão, tento rapidamente acender a luz, eles do lado de fora não falam nada. O peste do corretor iniciante, que eu tinha pedido para ficar calado, ele entra, olha aqui o apartamento, ele entrou todo empolgado. Falei, caraca, que nó! E aí o cliente entra, o casal, olha o apartamento, e vai para lá, e vem para cá, e o corretor iniciante, bicho, eu já tinha deixado ele para lá, porque ele não tinha feito nada que eu queria mesmo, então deixa ele, falei, bom que ele aprende. Vai tomar-lhe uma, bom que ele aprende a próxima vez e faz o que eu quero. Eu sei que o cara, não sei o que o bicho fez, e quando a gente saiu, aquele casal que estava na porta, era um casal de Minas, que vinha para o Espírito Santo para pegar praia, que ia lá para o Espírito Santo, lá para Vila Velha, para pegar praia, e que vinha com mais pessoas da família, e que queriam 2 dormitórios grandes, 2 dormitórios por ser antigo, era gigante, era de 90 metros, 80 metros quadrados, então totalmente fora de padrão, e que eles praticamente só vinham para dormir, e eles precisavam de mais espaço. E por ser frente do mar, naquele valor, ele falou, cara, não importa se a gente se tem garagem, a gente vai estar pé na água, porque você descia, não tinha porteira, não tinha nada, né? Mas o portão era frente ao mar, de veludo. A gente vai estar pé na areia, grande, dá para a gente receber todo mundo, e por esse preço, eles compraram. Em menos, no mesmo dia, nós já assinamos um contrato de compra e venda, né? No mesmo dia, esse bicho corretor iniciante fechou essa compra. Você acredita nisso? Porque até hoje eu fico de cara. E fico aqui perplexo em quantas oportunidades, quantos clientes nós atendemos no preconceito, que ninguém mais ia gostar daquele apartamento, enquanto aquele infeliz, modo de falar, daquele corretor iniciante, naquela felicidade irritante, sem saber de nada, apresentou o imóvel de uma forma única, na empolgação, motivação que um corretor iniciante tem por desconhecer muitas coisas, ou por não ter o filtro de nós, veteranos, gestores. O bicho foi na empolgação, foi para mostrar o apartamento, conseguiu, do jeito dele, potencializar, apresentar, e convergiu que era o imóvel que aquele casal queria. Eu sei que particularidades, a lição que fica para mim é que nós, muitas vezes, não temos a sorte brilhando para a gente, que nós colocamos filtro e ignoramos que o que muitas vezes não é bom para a gente, tem alguém ali interessado. O ditado, né? Sempre tem um pé descalço com o sapato velho. Então,
Se tem um imóvel, cara, por pior que possa lhe parecer, porque você conhece outros imóveis e automaticamente você está associando, referenciando e julgando, lembre-se que para um cliente, aquele talvez seja o 4 suítes frente ao ar dele. Aquele corretor iniciante me deu uma lição tão grande, porque a tua empolgação, a tua vontade, a tua alegria de apresentar aquele imóvel, ele, apesar dele não ter técnica, não ter um método, não ter nada, mas ele tinha brilho nos olhos. Ninguém nunca tinha falado para ele que não tinha como fazer. Por não saber que não era possível, ele foi. Por não ter filtro, ele fez. E quantas vezes nós não estamos perdendo, nós perdemos oportunidade pelos nossos filtros, julgamentos, crenças e estereótipos em imóveis que muitas vezes são para os nossos clientes. Sair daquele lugar de o que o meu cliente quer, ele não pode pagar. O que ele pode pagar, ele não quer. Talvez quem está levando o cliente a nos dizer ou colocando o filtro no nosso cliente somos nós mesmos, ao julgarmos nas nossas apresentações, nas visitas. E corretor iniciante, eu aprendo muito com você. Tu é um calça branca ao olhar dos veteranos, mas tu tem a alegria, o sorriso e o brilho nos olhos que talvez nós veteranos, por termos tantas cicatrizes, talvez tenhamos perdido. Se nós tivermos a sua sabedoria de entender que na sua, abre aspas, ingenuidade, fecha aspas, talvez esteja o seu maior recurso técnico para fazer das suas apresentações vendas, nós estaremos reclamando menos e brilhando mais como você. Não existe melhor nem pior. A ideia desse vídeo não é dizer que o iniciante é melhor nem que o veterano é pior. A ideia desse vídeo é compartilhar a minha história, que é real, os meus filtros e julgamentos, e que eu aprendi que se eu conseguir convergir o olhar do brilho dos olhos do iniciante com a técnica do veterano, e aqui entender veterano no contexto que eu falo no vídeo, talvez esteja aí o significado de um corretor de imóveis que vende todos os meses. E quer educação, maximizando alternativas de futuros no mercado imobiliário. Que essa história sirva de reflexão para você. Tem um sonho, então para você lá em cima, no topo do mundo, no pódio. Vamos com a gente, vamos juntos. Quebrar as regras.